Olá, eu sou o Will Almeida do blog sucessomental.com. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o tema que eu vou conversar com vocês é sobre nunca desistir dos nossos sonhos. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim, que toda vez que a gente desiste de alguma coisa que a gente quer fazer, uma parte de nós morre. Essa frase é verdade, porque quando a gente tem um sonho, a gente vai se sentir bem com aquele sonho, a gente vai querer ir em busca desse sonho para a gente ter a sensação de realização. E nada vai ser melhor do que a gente conseguir a realização desse objetivo. Então, quando a gente desiste, seja na marra, seja forçado, uma parte da gente vai embora e vai gerar uma sensação de alguma coisa incompleta. Bom, eu quero contar para vocês aqui duas histórias hoje para exemplificar um pouco o que eu vou falar aqui. Então, primeiro eu vou contar a história do Soichiro Honda. O Soichiro Honda ele nasceu numa cidade pequena no Japão e desde pequeno ele já gostava de mexer com motor. Tanto que aos 12 anos ele foi para Tóquio para começar a trabalhar numa oficina para aprender um pouco a profissão. E lá ele trabalhou por 3 anos. E nesses 3 anos que ele trabalhou nessa oficina, ele juntou um dinheiro para que ele pudesse abrir a própria oficina dele. Então o que ele fez? Ele juntou o dinheiro e voltou para a cidade que ele morava antes. Lá ele resolveu abrir uma oficina e começou a trabalhar nessa oficina, arduamente, trabalhando. E se casou também, fez uma família. Só que ele não viu os resultados acontecendo, mesmo ele trabalhando duro. Aí o que aconteceu? O dinheiro, o capital que ele tinha acabou. E ele pegou as joias que a mulher dele tinha e vendeu todas para dar continuidade no projeto dele. Foi então que ele foi trabalhando, dormia na oficina, ficava mais na oficina do que na casa dele, que de repente uma empresa se interessou pelo trabalho dele, ele mostrou o projeto e essa empresa rejeitou depois esse projeto dele porque não passava nos testes de qualidade dela. Aí o Soichiro Honda deve ter ficado magoado, deve ter ficado triste, mas ele resolveu voltar a estudar. E na escola, no colégio onde ele estudava, ele era alvo de chacota porque ele falava das ideias dele, dos projetos de vida dele. Alunos e professores riam da cara dele, dizendo que ele nunca ia conseguir isso, que aquilo que ele queria era impossível e nada ia acontecer. Foi então que depois desses 2 anos, ele continuou a trabalhar na oficina dele, trabalhando no projeto, quando finalmente a mesma empresa que tinha recusado o projeto dele antes, aceitou e resolveu comprar a parte para ir trabalhando, uma parte dele, e ele ia trabalhando para a empresa, produzindo os motores e ia enviando para a empresa. Só que aconteceu um grande problema, que nessa época era o auge da Segunda Guerra Mundial. E a fábrica dele, a oficina dele foi bombardeada por 2 vezes, e ele perdeu tudo, tudo, ele voltou para o zero, sem nada. Aí muitas pessoas, né, no lugar do Soichiro Honda, podiam dizer, vou desistir disso, por que eu vou prosseguir com isso? Não vai dar certo, olha o que aconteceu de novo. Mas ele não desistiu. Ele foi do zero, com o pouco que ele tinha, foi reerguendo a fábrica dele. E ele ergueu. E continuou trabalhando de novo, quando de repente, depois de 3 meses, um tsunami atingiu o Japão, devastou toda a oficina dele e de novo ele começou do zero. Muitas pessoas desistiriam depois desse golpe novamente. Mas o Soichiro Honda não desistiu. Em vez de desistir, ele resolveu dar um tempo. Só que nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países ficaram devastados, a gasolina estava muito escassa no Japão. E ele não estava conseguindo arrumar gasolina para sair de automóvel para comprar mantimentos para a família dele. A família dele estava começando a passar necessidade por causa disso. Então olha só o que ele fez. Ele pegou uma bicicleta velha que ele tinha na casa dele, com o motor, ele pegou o motor, acoplou esse motor na bicicleta e saiu pela rua com esse motor de bicicleta. Aí os vizinhos, a população que ia vendo, falou, nossa, mas que coisa fantástica, como é que você resolveu fazer isso aí? Sensacional! Como é que você fez isso? Você deveria investir, patentear isso. E ele pensou, olha, essa é uma boa ideia mesmo, acho que eu vou tentar. Ele mandou para mais de 500 empresas o projeto dele,
esse projeto dele, e metade dessas empresas enviaram para ele capital adiantado para ele continuar com o projeto. O fim da história eu não preciso nem contar, né? Hoje você sabe que a Honda é uma das maiores produtoras automobilísticas do mundo. E aonde você anda, você vê uma Honda. Mas o ponto que eu quero chegar é, o Soichiro Honda, ele não desistiu. Ele persistiu até o fim. Ele tinha um sonho e perseguiu esse sonho até o fim. E driblou as dificuldades e driblou os obstáculos. Ele não desistiu. Quando o tsunami atingiu a fábrica dele, e ele não tinha capital para reerguer aquele de novo, ele só deu um tempo, ele não desistiu. Ele deu uma pausa para ele pensar no que ia acontecer, para o que ia acontecer, para o que ele iria fazer. E a ideia veio na mente dele no momento de dificuldade, quando ele estava passando dificuldade, porque ele não conseguia comprar mantimentos para a família dele porque ele não tinha gasolina. Ou seja, não desista dos seus sonhos, por mais dificuldades que você tenha. Se você não tem dinheiro, não importa a condição financeira, a condição social que você tenha, não desista dos seus sonhos. A segunda história que eu quero contar para você, que agora é uma história recente, é a história do Diego Hipólito, ginasta, com certeza você deve conhecer. Um pouco antes da Olimpíada da China, em 2008, ele foi campeão mundial no solo, na ginástica. E todo mundo criou uma grande expectativa em cima dele. Nossa, Diego Hipólito foi campeão mundial nas Olimpíadas, ele vai trazer o ouro, ele vai ser medalhista. E infelizmente na Olimpíada em si, em 2008, ele cometeu um erro, caiu, e não conseguiu medalha. Se não me engano, ele ficou em sexto lugar. Isso para um atleta de alto nível é a morte. O cara fica arrasado de não ter conseguido. Primeiro que ele não conseguiu dar o melhor dele. E segundo que ele não conseguiu representar a altura, a nação dele. Então ele ficou arrasado. Os anos foram passando e ele foi bicampeão mundial antes das Olimpíadas de Londres. Mais uma vez colocaram muita expectativa em cima do Diego Hipólito. Dessa vez ele não vai errar, dessa vez ele vai conseguir. E no solo, em 2012, ele ficou de fora da final, que ele também cometeu um erro e caiu. E o cara foi ao inferno pela segunda vez. Imagina o cara falha duas vezes, onde o cara é favorito para ganhar medalha. Isso, que nem eu disse, isso para um atleta é a morte para o atleta. Ele ficou super arrasado, pensou em desistir da ginástica, parar de competir, mas ele não, ele seguiu em frente e continuou treinando. No próximo Olimpíada, agora que foi aqui no Brasil, ele não tinha quase nenhuma expectativa. Ele nem achava que ele ia ser convocado. Mas mesmo assim, o Diego Hipólito ele não desistiu. E aqui no Brasil ele fez uma apresentação formidável e conseguiu a prata. Não conseguiu o ouro porque o concorrente dele lá, se não me engano, o chinês, já fez uma apresentação impecável. Não tinha como. Mas uma medalha de prata olímpica é uma vitória para qualquer atleta, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem aquela velha visão de que só presta quem ganha. Se o cara não ganha ouro, o cara não presta. Não é assim. Uma medalha olímpica não importa a cor. Então essas duas histórias que eu quero chamar atenção para você. Que você nunca pode desistir dos seus sonhos. O Soichiro Honda era uma pessoa comum, como eu, como você. Não tinha posses, não nasceu rico, nada disso. Mas ele nunca desistiu dos seus sonhos. O Diego Hipólito tinha todo para ficar arrasado, terminar a carreira dele, não disputar os Jogos Olímpicos aqui no Brasil e não conseguir uma medalha novamente. Mas ele continuou treinando, continuou indo em frente. Ambos tiveram grandes dificuldades. Os golpes foram muito grandes que eles tomaram. Mas eles não desistiram. Talvez nesse momento você tem um sonho, você tem um objetivo, e você está passando por uma dificuldade muito grande, um obstáculo muito grande para ir em frente nesse objetivo. O que eu digo e eu peço para você é que você não desista. Enfrente essa dificuldade, enfrente esse obstáculo, siga em direção ao seu sonho. Como eu disse antes, quando a gente desiste de um objetivo, de um sonho, uma parte da gente vai embora. Não importa quão ruim esteja, se você não tiver dinheiro, se você
tiver sem ideia, se você tiver sem condição de fazer as coisas, não desista, persista, siga em frente. A palavra-chave para você conseguir as coisas na sua vida é a persistência. Às vezes o universo nos testa para ver se a nossa fé, a nossa persistência está aguçada para que a gente consiga, tenha força, se fortaleça para que a gente implode os nossos objetivos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero fechar, repetir, está sendo assim meio repetitivo, né? Porque geralmente o nosso subconsciente ele aceita melhores ideias por meio da repetição. Então eu vou repetir para você de novo. Não desista. Persista. Troque a palavra desista do seu dicionário. Se você fizer um dicionário na sua casa, pega ele e risca. Mas risca para não aparecer nem a sombra atrás da imagem. Risca a palavra desistir e passa um marca-texto assim da palavra persistir. Nunca use as palavras eu não posso, eu não consigo. Você consegue sim. Se você ter persistência, se você ter fé, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Não importa quantas vezes você cai. Se você cair 10 vezes, levante 11. Não desista. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou pedir 2 favores para você agora. O primeiro é para que você clique no botãozinho aqui do gostei, para ajudar no trabalho. Quando você clica aqui no botãozinho do gostei, você me ajuda para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. E o segundo favor que eu quero pedir para você também é que você se inscreva no canal, clica no botão aqui embaixo, inscreva-se, porque eu sempre estou postando novos vídeos sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, leis do universo, paradigmas, poder da mente. E você estando inscrito no canal, você vai receber sempre em primeira mão quando eu postar novos vídeos. Outra coisa também, compartilha isso nas redes sociais, ajude os seus amigos. Se você tem um amigo que está passando por problemas, que ele está pensando em desistir de algum sonho, de objetivo, mostra esse vídeo para ele. Você sabe que quando quem ajuda uma pessoa, o universo também te ajuda. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. A gente se fala em breve.